Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Estamos estudando Gênesis capítulo 3. E antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por este privilégio que é estudar a tua santa palavra. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tenho de estudar junto com os nossos ouvintes este livro tão importante. Te agradeço por esse estudo que tem sido bênção para a minha vida. Eu espero também que seja bênção para a vida dos nossos ouvintes. Abençoe a cada um deles, as suas necessidades. Sabemos que muitos neste momento estão tristes, sofrendo com problemas de saúde, outros desanimados. O Senhor conhece cada caso. Eu te peço, Pai, pela vida de cada um deles. Em especial, peço por aqueles que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo neste dia possa tocar nesses corações e que possam decidir aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo quando digo que até agora o livro de Gênesis tem o seu próprio caráter. O início deste livro sagrado, a Bíblia, apresenta todos os princípios básicos que se desenvolvem mais tarde na história da relação entre Deus e o homem. Creio que vemos isto em todos os livros que se seguem. Neste terceiro capítulo, estudamos sobre a introdução do pecado na humanidade. Aprendemos como o pecado entrou na humanidade através de uma serpente. O próprio diabo, o dragão, entra em cena e aparece com o objetivo de estragar tudo que Deus começou através de Adão e Eva. Adão e Eva responderam ao convite, ao engano e negações de Satanás. E o resultado foi sua desobediência. Comeram o fruto proibido. E assim que desobedeceram a Deus, o inevitável aconteceu. Deus disse no capítulo 2, versículo 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram isolados, separados de Deus e tornaram-se espiritualmente mortos. E, ao mesmo tempo, seus corpos começaram etapas de desintegração, de decadência, e eventualmente morreram. A morte veio por causa da desobediência ao ensino claro da palavra de Deus. Em seguida, vemos alguns resultados inevitáveis do pecado. Deus amaldiçoou a serpente. Pronunciou um juízo sobre a mulher, ela teria seus filhos com dor, e em seguida o juízo sobre Adão. Ele iria trabalhar todos os dias de sua vida com sofrimento. Com a maldição da serpente, Deus amaldiçoou a terra. Espinhos e cardos cresceriam no solo. E imediatamente depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se esconderam entre as árvores do jardim, e Deus buscou Adão. E Adão e Eva, na tentativa de esconder o seu pecado e vergonha, se cobriram com aventais de folhas de figueira. E é neste ponto que a consciência entra em cena. Adão e Eva não têm consciência sobre o pecado, porque antes da queda eram inocentes, mas agora a sua consciência os incomoda, uma vez que têm conhecimento sobre o bem e o mal. Seus olhos se abriram para ver que desobedeceram a Deus, e assim eles se esconderam atrás de folhas de figueira. E aí que Deus entra em cena. Isso nos leva ao versículo 21 do capítulo 3. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Esse é um versículo muito importante. Aliás, um grande versículo. Deus, em sua soberania, criou. Em seu amor, enviou. Em sua justiça, amaldiçoou. E em sua graça, vestiu, cobriu. Aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, temos um dos grandes versículos evangelísticos do Antigo Testamento. Na verdade, eu creio que é um dos mais importantes versículos de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Bem, obviamente, no versículo 7 do capítulo 3, os olhos de Adão e Eva foram abertos. Eles sabiam que estavam nus e coseram aventais de folhas de figueira, se vestiram.
Sua nudez passou a ser vergonhosa. Sua nudez passou a ser vergonhosa quando perceberam que pecaram e viram sua vergonha. Tentaram se vestir para cobrir a vergonha e a nudez. Deus entra em cena mostrando que rejeita essa cobertura do homem e provê uma cobertura adequada para cobrir o seu pecado e a sua vergonha. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Sabe, amigo, eu creio que a natureza humana tem se mantido intacta. O homem continua tentando cobrir os seus pecados. Os homens cobrem seus pecados com uma membresia na igreja, com batismo, dando dinheiro, indo à igreja todos os domingos, dando para as instituições filantrópicas. Todas as coisas são boas, mas, na verdade, amigo, essa é a vestimenta humana, é imprópria para os pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E por quê? Simplesmente porque a vestimenta que usamos para cobrir o pecado humano não é aceitável para Deus. Há uma grande diferença entre a cobertura do homem e a de Deus, por isso lemos: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Um dia eu estava na casa de um amigo e comecei a olhar para os livros que ele tinha em sua biblioteca. E eu encontrei um comentário sobre Gênesis de um pregador que eu tinha ouvido falar há alguns anos atrás. E enquanto folheava o livro, vi alguns comentários interessantes sobre este versículo que eu gostaria de compartilhar com você. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Do ponto de vista humano, esta é talvez uma das maiores declarações da Bíblia. E como esse texto é verdadeiro, aqui está a resposta para o problema que confrontou Adão e Eva. E simplesmente nos diz que Deus está suprindo algo que Adão e Eva não tinham. Significa que o que eles ofereceram a Deus não era bom o suficiente. Por isso, a necessidade do homem é voltar para Deus. Ele precisa retornar a essa condição onde pode ter comunhão com Deus e Deus pode aceitá-lo. Quando Deus criou Adão e Eva, criou para ter comunhão com ele, mas Adão e Eva quebraram seu relacionamento com Deus. Através de sua própria decisão, romperam esse relacionamento e Deus quer que suas criaturas tenham um relacionamento com ele. Deus ama o homem. Deus não o odeia. Ele odeia o pecado do homem, mas não odeia o homem que ele mesmo criou. Conhecendo os detalhes da criação, o universo e a natureza humana, não resolvem nada. Portanto, o versículo mais importante nesses 3 capítulos de Gênesis, em relação ao homem caído, é o que diz que Deus fez algo para remediar esta terrível condição na qual o homem se encontrava. Este versículo é um grande versículo evangelístico, mas, historicamente falando, é uma referência a um evento futuro. Qual é? O retorno de Cristo. A coisa mais importante no capítulo 3 é que, apesar da desobediência, de fugirem para longe de Deus, de se esconderem de Deus, darem desculpas tentando justificar o que fizeram, Deus tem misericórdia de Adão e Eva e provê a restituição. Lemos neste versículo: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Agora, há pouca dúvida quanto à origem das peles. Sem dúvida, elas vêm de um animal que foi sacrificado como um substituto. E deixe-me sugerir que esse animal era uma ovelha. É minha convicção própria. Creio que foi um cordeiro. Há uma religião muito popular hoje que diz que era a pele de uma serpente. Eu não acredito, não vejo dessa maneira. Dizem que o diabo se tornou um bode expiatório para o pecador. Desculpe, mas o diabo jamais levou meus pecados. O diabo nunca levou os meus pecados. Eu não acredito nisso. A pele que Deus providenciou para Adão e Eva não veio de nenhuma serpente. Creio que foi de um cordeiro. É minha convicção. Bom, veja a cena apresentada aqui. Ela é muito preciosa. Em João, capítulo 1, versículo 29. Um cordeiro entra em cena e João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Êxodo, capítulo 2, na noite de Páscoa, um cordeiro era sacrificado. E o sangue desse cordeiro era colocado nos batentes das portas das casas. Foi um cordeiro, em Isaías, capítulo 53, sobre qual os pecados do mundo foram carregados. Foi um cordeiro que foi entregue e foi para a cruz do Calvário. E Adão e Eva viram pela primeira vez a substância que corria de suas próprias veias, o sangue. Eu não creio que Adão e Eva haviam visto sangue até agora, e talvez não sabiam o que corria em suas veias. Eu duvido que eles sabiam que havia algo
como o sangue em seus corpos. Mas observe, agora estão vendo a grama ficar vermelha com o sangue. E Deus permite que Adão e Eva vejam pela primeira vez o que ele mesmo advertiu, a morte. Deus disse, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que eles sabiam sobre a morte até agora? Absolutamente nada. Não havia criaturas na terra que os precederam. Eles não sabiam o que era a morte. Eles sabiam o que Deus lhes disse, e eles morreriam se comessem o fruto. Mas agora, vendo o animal inocente sacrificado e seu sangue derramado, então estão vendo pela primeira vez com os seus olhos a morte. E a primeira morte neste planeta não foi a morte de um dinossauro ou de um homem pré-histórico, não é isso. O primeiro sangue derramado neste mundo sangrento não foi de nenhum homem das cavernas ou de um cavalo. Os primeiros vestígios de sangue foi de um animal sacrificado como um substituto para prover uma cobertura pelos pecados de Adão e Eva. Creio que este cordeiro imolado, em Gênesis 3:21, tipificava outro cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, capítulo 6, ele é o cordeiro sentado no trono. No capítulo 5, ele é o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. E novamente, no capítulo 5, versículo 12, lemos: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Agora, eu imagino alguns ouvintes perguntando, por que tanta ênfase no cordeiro? Deixe-me dizer uma coisa, amigo. Nenhum outro livro religioso do mundo dá destaque para o cordeiro imolado como a palavra de Deus. E a maioria dos livros religiosos nem sequer mencionam o cordeiro relacionado com a verdade eterna. Abel, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, todos eles eram pastores de ovelhas. Por que a Bíblia enfatiza pastores de ovelhas? Alguém vai dizer, bem, porque eles eram nômades. É isso que você acredita? João Zebedeu fala mais sobre cordeiro do que qualquer outro escritor na Bíblia. Ele era um pescador? Bem, por que se fala tanto de cordeiro, então? Por que não fala sobre os touros egípcios? Bem, o cordeiro que foi sacrificado em Gênesis 3:21 era um tipo profetizado em Gênesis, aplicado em Êxodo, personificado em Isaías 53, identificado em João 1:29 e crucificado em Apocalipse 5 e, finalmente, glorificado. Os árabes são nômades. No entanto, em que parte do Alcorão se encontra um cordeiro sacrificado como um substituto pelo pecado? Bem, nós lemos que, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Observe os verbos. Adão e Eva não mataram nada e não colocaram nada. Observe o versículo 7. Adão e Eva não mataram nada, mas colocaram algo. Bom, eles colocaram aventais de folhas de figueira. Mas eles foram feitos com suas próprias mãos. Foi uma invenção própria. Foi a sua própria maneira de cobrir a sua vergonha e o seu pecado. Eles não proveram nada. Deus fez a figueira crescer, da qual eles pegaram as folhas. Eles não proveram nada, mas agora Deus iria prover. Então Deus faz algo. Deus os vestiu, depois de ter provido um substituto. Em outras palavras, Deus os vestiu depois de ter matado uma vítima inocente no lugar destes dois pecadores. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja, o que Deus está fazendo em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Bem, Deus em sua graça está provendo esse dom para Adão e Eva. Deus mata o animal, Deus provê o sacrifício, Deus, com seu grande coração misericordioso e de amor compassivo, deseja comunhão com suas criaturas e provê para isso. Bem, Deus os vestiu com a pele de uma das suas criaturas vivas e não com a lã. Agora, uma vez alguém me perguntou, por que Deus não tirou a lã do animal e fez uma roupa para cobrir a vergonha e o pecado? Não, Deus não fez assim. Tinha que ser a pele do animal que morreu. Você percebe, essa tipologia tem muito significado, é muito precioso para alguém entender, a menos que tenha experimentado o novo nascimento pela graça de Deus, porque Deus tirou as roupas sujas de sua justiça própria que Adão fez e os vestiu com a roupa adequada. Não por obras de justiça que temos feito. O apóstolo Paulo diz, mas segundo a sua misericórdia nos salvou.
Nenhum descendente de Adão pode fugir da realidade que, apesar de suas vestimentas, estão descobertos diante de Deus, pois o homem é a única criatura que não pode fazer crescer suas próprias roupas. Alguma cobertura que esconda o seu pecado e sua vergonha? Só Deus pode fazer isso, e Deus o fez na pessoa de seu Filho, quando ele se ofereceu em sacrifício na cruz do Calvário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigo, este é um quadro maravilhoso. Agora eu quero que você veja como Cristo carregou completamente as consequências de nossos pecados. Primeiro, vemos que Cristo se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Segundo, ele conheceu a dor e foi chamado de varão de dores. Isaías 53,3. Em terceiro lugar, vemos como ele carregou em seu próprio corpo as consequências do pecado de Adão. Lemos isso em João 19,5. E Jesus saiu levando a coroa de espinhos. E relacionado ao suor com o qual Adão deveria trabalhar para comer, lemos sobre o Senhor Jesus Cristo. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22:44. Então nós vemos outra semelhança de Cristo nessa história de Gênesis 3. Da mesma maneira que o primeiro Adão iria retornar à terra, o clamor do último Adão neste maravilhoso salmo profético diz: me puseste no pó da morte. Salmo 22:15. E depois vemos como uma espada de justiça proibia o acesso à árvore da vida. Lemos isso em Zacarias 13. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Zacarias 13:7. E finalmente vemos a morte espiritual, pois Adão não morreu fisicamente no mesmo dia em que ele pecou, mas experimentou a morte espiritual, que é a separação de Deus, e isso se refletiu no Senhor Jesus Cristo, quando ele clamou na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Nosso Senhor se identificou com os perdidos de uma maneira absoluta. Ele tomou o lugar, ele sofreu, o justo pelos injustos. É evidente que Cristo, em seu próprio corpo, carregou a maldição que veio com a queda de Adão e Eva. Então, o que temos aqui em Gênesis 3:21, temos uma bela imagem da salvação. A maneira de Deus prover uma cobertura, uma vestimenta para o pecador. E quando um pecador vem diante de Deus, como Adão fez, perdido, culpado, então Deus pode intervir. E por meio de sua obra de graça na cruz, oferece ao homem a cobertura certa para os seus pecados. Querido amigo, Deus não fingiu não ter visto o pecado de Adão. Deus conhece o seu pecado e não finge que não vê. Ele trata o pecado conforme a sua própria natureza. O que ele fez em Gênesis? Bom, ele matou um animal e vestiu Adão e Eva com peles. E eles estavam presentes quando Deus matou o animal em sua justiça, em sua santidade. Deus providenciou uma maneira maravilhosa na morte do Senhor Jesus Cristo para que você e eu tenhamos a vida eterna. Lemos isso na palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, amigo, sua morte pagou a dívida dos seus pecados e dos meus também. Confie no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Creia nele e será salvo. Muito bem, se Deus quiser, vamos continuar essa série sobre Gênesis no nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.